É. Gravando. Uhum. Essa pandemia ela veio nos ajudar a conhecer os nossos potenciais, né? Potenciais da alma. Exato. Muita gente tem se descobrido aí com grandes potenciais. É, exato. Então, vamos aqui. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Vamos fazer uma prece para a gente poder dar início. Rita, você se sente à vontade em fazer a prece aí para a gente? Faço. Tá, joia. Fica à vontade. Pai amantíssimo, estamos aqui mais uma vez, em grupo, entre amigos, para estudarmos o magnetismo. Pai, que nós possamos tomar consciência do nosso verdadeiro papel de seres que precisam contribuir com todo o equilíbrio do universo e com todo o equilíbrio dos nossos irmãos. Ajuda-nos, Pai, a nos manter firmes e fortes nessa escolha que nós fizemos do trabalho com o magnetismo. Que nada nos abale e que nós venhamos a agir sempre com responsabilidade e com carinho. Fica conosco, Pai, hoje e sempre. Que assim seja. Voltamos para o magnetismo espiritual. Pronto. Então vamos lá. Magnetismo espiritual, capítulo 7. Vamos ver aqui o que é que o Michaelis tem para a gente. Então, no capítulo 7. Opa, deixa eu pegar o livro aqui. Ele dá início com uma passagem do Novo Testamento. Com uma passagem do Evangelho de Marcos. Aquela passagem onde Jesus orienta que os discípulos saiam de dois em dois, pregando o Evangelho, curando, né, e assim por diante. E em seguida, ele diz: todos podem magnetizar. Eu fico pensando, deixa eu já dar início aqui numa reflexão. Eu fico pensando como teria sido se esta obra não tivesse desaparecido ou por um tempo, ou ter ficado estacionada aí, guardada em algum lugar, não sei. Porque por mais que não tenha se dado atenção às obras dos clássicos, como Kardec traz lá como recomendação, tendo acesso a essa obra aqui que o Micaelo traz, já desperta algo em muitos. Então, quando entra com a palavra magnetizar, magnetizador, fluido magnético, mais uma vez, né, porque nas obras aí da doutrina, essa palavra está sempre presente. Mas aí a pessoa abre um livro desse, do Micaelos, publicado pela Federação, no capítulo 7, ele dá início: todos podem magnetizar, porque todos possuem o fluido magnético ou vital. Eu costumo dizer que a palavra magnetizar tem um certo peso no bom sentido, porque a pessoa vai buscar querer saber o que é.
Uma coisa é eu falar fluidificar, fluidificado, passe fluídico. Todos entendem sem entender o que é. Mas quando diz assim, magnetismo, magnetizar, passe magnético, soa como algo estranho, ou como algo diferente. O que se trata isso? Então, já vimos que o magnetismo resulta principalmente das faculdades da alma. Voltando aqui um pouquinho, ele diz que todos podem magnetizar. Hoje sabemos que existem algumas restrições. Todos podem? Podem, mas todos devem? Nem todos devem magnetizar. Mas todos podem pelo fato de terem aí fluido magnético, né? Já vimos que o magnetismo resulta principalmente das faculdades da alma. O corpo é apenas o instrumento da execução. Assim como a qualidade do fluido está na razão direta do estado de evolução da alma. Assim também a maior ou menor eficiência da magnetização depende da saúde do corpo. O Michaelis ele não vem trazer assim nada de diferente do que já está na doutrina espírita, mas com as suas palavras ele vem trazendo aí informações que contribuem para aqueles que não se debruçam nas obras assinadas por Kardec e que deixam passar batido onde tem a palavra magnetismo. E aí a pessoa gostando dessa obra, então vai dizer, vamos supor que o espírita não está muito assim a fim de ler pelas obras de Kardec, aí vê lá uma obra como essa, com o título Magnetismo Espiritual, a palavra espiritual lhe chama atenção, e o magnetismo também. Aí ele vai lendo, vai vendo, tal, e vê o Michael citar alguns clássicos, inclusive Kardec também. E aí a pessoa vai e resgata o que estava deixando passar batido. Então, a qualidade do fluido, como a gente já viu aqui, a menor eficiência da magnetização depende também da saúde do corpo. Kardec fala bem desse assunto lá naquele artigo, né, da revista de 65, mês de setembro, cujo título é Da Mediunidade Curadora. A razão é óbvia. Um corpo sem saúde não pode transmitir aquilo que não possui. Então, todos podem magnetizar, mas nem todos devem. Quem não deve magnetizar? Justamente quem está sem saúde, quem está sem uma ação vital adequada para poder doar, né? A sua irradiação seria fraca, ineficaz e mais nociva do que útil para si e para o paciente. É porque ele acha que é desse jeito, por isso que ele colocou aqui na obra? Não. São observações práticas. Então, se a gente pega um paciente que passou aí alguns meses bem debilitado, ou algumas semanas bem debilitado por conta da Covid, ele não vai ter condições vital de magnetizar alguém como teria se não tivesse aí enfermo. Uma pessoa que teve dengue, está com febre, está bem debilitado, já está há alguns dias sem se alimentar direito. Então, este com certeza não deve aplicar magnetismo. Até porque ele precisa de recursos vitais. Lembrando que o estudo é aberto, todos podem contribuir com a fala. Na sequência, o Michaelis coloca que o Alfonso Bier adverte. Entretanto, não se creia que o poder magnético caminhe de par com a força muscular. Um homem solidamente constituído de envergadura hercúlea é muitas vezes menos apto para a produção dos efeitos magnéticos do que um homem de aparência mais delicada, porém dotado de constituição física especial. Volto a repetir que observações práticas.
de décadas de aplicação magnética de diversos magnetizadores, de vários magnetizadores. Então, eles tiveram condições de observar e tudo quanto foi jeito, de observar, de testar, experimentar a ação magnética. Em relação à constituição física especial, ele diz: provém isso de que o sistema nervoso representa aqui um grande papel para condensar no interior e projetar no exterior. E essa faculdade de condensação e emissão não apresenta nenhuma relatividade com o vigor corporal, que não poderia supri-la. Se dependesse de uma constituição física, de uma envergadura hercúlea, aí muitos de nós estaríamos aí em desvantagem. Mas que bom que não. Que bom que podemos auxiliar bem, mesmo não tendo esse porte físico, sem envergadura hercúlea, mesmo não tendo um físico robusto. Mas não significa dizer que aquele que tem um grande porte também não tenha grande força magnética. Apenas diz que não é uma regra, né? Não é necessário ter essa constituição física. Não é obrigatório, né? Não, que bom, viu, Rita? Uhum. Porque senão o Luan aqui já estava aí fora, né? Eu tenho 1,65 m, 60 quilos, então estaria aí fora. Já não poderia. Mas quando a gente vai para a prática, aí a gente consegue ver como é que a nossa ação magnética se dá, o resultado, e assim por diante. É interessante, Luan, né? Me chama a atenção aqui, né? Uhum. O papel do sistema nervoso, né? Nesse processo, né? Bem observado. De elaboração, né? E de projeção do fluido, né? De condensação, de emissão do fluido corporal. Quer dizer, exerce um papel, né? De uma relevância muito grande, né? Daí a importância também, né? De buscarmos disciplinar, né, essa nossa força nervosa, né, justamente para que já que essa ação, essa emissão fluídica nesse processo da condensação, ela leva muito de nós, né, é importante o equilíbrio mental, especialmente nesse momento, né, que estamos exteriorizando o fluido, doando o fluido. Bem observado, viu, Júnior? Tem até um gráfico, eu acho que é do Adilson, que ele faz a relação do perispírito para o corpo físico e do corpo físico para o perispírito. E a primeira conexão, né, vindo do perispírito é o sistema nervoso, depois sistema endócrino, né, antes de se espalhar pelo restante do corpo. Então, realmente é o papel assim primordial do sistema nervoso. Interessante. Aí aqui o Michaelos, ele dá início com a sua fala, depois ele apresenta aqui o Afonso Bier. Agora ele entra com o Deleuze, já trazendo um trecho aqui do livro História Crítica do Magnetismo Animal, que é o que a gente já tem traduzido aí. E a contribuição de Deleuze é o seguinte: ele diz que Deleuze apresenta o melhor magnetizador como aquele que possui bom temperamento, caráter ao mesmo tempo firme e tranquilo. Quando a gente já adquire confiança, né, então a gente acaba adquirindo ou conquistando esse caráter firme e tranquilo também.
germe de paixões vivas sem ser subjugado por elas, vontade forte sem entusiasmo, atividade reunida à paciência. Já pensou, tá, a pessoa está aplicando um passo, aí vai fazer um concentrado, eita, meu Deus, será que não já tá bom esse negócio? Fim Maria, ou demora, meu Deus do céu. Isso não termina nunca. Isso não termina nunca. Faculdade de concentrar a atenção sem esforços. Aí tá lá novamente aplicando, aí ouve o canto de um pássaro. Eita, meu Deus, esse passarinho tem que aparecer agora. Uhum. Aí volta. Ouve alguém entrando dentro da casa espírita, num ambiente que a gente está aplicando passe magnético. Aí, meu Deus do céu, só pode ser o Satanás atentando hoje. Então, concentração zero, né? E que, magnetizando, se ocupe unicamente do que faz. Olha as orientações do Deleuze. Então, a gente internalizando isto aqui, a gente ganha muito. Possui um bom temperamento, se a gente sabe que não tem lá esse temperamento todo, então a gente já busca se lapidar, vai trabalhando um pouco disto, né? O caráter ao mesmo tempo firme e tranquilo a gente adquire também, caso não tenha. Então esse controle das paixões também, essa vontade forte, sem entusiasmo, essa atividade reunida à paciência. Então tudo isso a gente adquire quando temos vontade de fazer. A gente consegue. Porque às vezes a pessoa vai lendo isso aqui e aí não se encontra aqui. Aí dá, então não é para mim, é para você. É só querer. A gente vai se encaixando dentro disto aqui, destas orientações. Inclusive porque o fluido de cada um, ele traz impresso todas essas questões de cunho moral que a gente tem, não só a parte de saúde, né, Sim, física, mas assim, a parte moral também. E aí é mais um motivo de que quem trabalha tome cuidado, porque o fluido que eu estou passando para outra pessoa vai com todas essas informações nossas. Por sim. isso é assim, é um fluido que eu vou passar para uma pessoa, ele tem que também atingi-la de uma maneira firme, de uma maneira tranquila, sem reunido com as questões de paciência, porque tudo isso vai passar para outra pessoa. Porque se não tiver, né, minimamente trabalhado, você acaba desequilibrando a outra pessoa. Mesmo fazendo as técnicas, mesmo tudo, né, pode comprometer a outra pessoa. Interessante que quando se fala da questão moral, há uma má interpretação de muitos, né, a ponto de muitos já dizerem que não são aptos para ação magnética, né? Não, eu preciso me melhorar mais, não sou isso tudo, tal. Mas tá dentro disso aqui. Foi bem Uhum, observado aí por você, Rita. uhum. Até porque, assim, digamos, o ideal é que tudo isso fosse no máximo, é claro. Mas, assim, a outra pessoa, para quem se está em interação, ela também não tem esse padrão todo, senão não estaria, como diz o Wagner Marques, no terceirão, como todos nós Verdade. estamos. Então, assim, se tem um padrão relativamente próximo, mas que o que seja passado tem uma qualidade melhor, não é? Sim. Eu queria só destacar o seguinte, trazendo uma contribuição, vocês já falaram um pouco a respeito. Realmente essa questão moral, né,
ela precisa ser melhor entendida e melhor empregada, né? Porque, assim, o que a gente vê, né, é a moral sendo associada, né, a questões de religiosidade, né? Exato. É isso. Uhum. E isso é um equívoco muito grande, né? Muito bom lembrar. Porque nem Kardec, nem tampouco, né, os magnetizadores faziam uso dessa forma, vamos dizer, limitada, né, da Uhum. moral, né, como é vista pelos religiosos. Então, é importante que a gente destaque isso. E a gente percebe aí, né, que moral é essa, né, que vai alavancar a nossa força, né, magnética, né, é a moral de que é a vontade, quer dizer, essa simpatia, essa paciência, é esse desejo ardente de fazer o bem. Quer dizer, são isso, né? São esses os fatores que nos colocam realmente nessa condição ideal, né? Uhum. De darmos o nosso melhor, né? Para o outro, doarmos o nosso melhor em favor do próximo. Muito bom, Júnior. Muito bem Muito bem esclarecido. lembrado. E realmente é isso que acontece, né? Essa má Uhum. interpretação, É. questão moral. E o Michaelis agora apresenta também esse outro autor. Você conhece, Júnior, esse aqui? Celestin Saint-Jean? Ah, não, nunca ouvi Não, falar. né? Interessante, Também, olha, né? muito bom, Tudo né? indica que o título da obra seja Guia do Magnetismo Espírita, será? Do magnetizador A Guia do espírita. Magnetizador Espírita. Assim é É, magnetizador. é. É, Interessante, né? Olha só, um guia do magnetizador espírita. Poxa, então, tem uma obra né? Dessa, poxa, verdade. que bom, que bom. Então, o Michaelis agora apresenta esse outro autor aqui, né? Onde diz que o autor nos apresenta o exemplo do réptil que atrai o pássaro. Seu olhar vivo, horrível pela imobilidade, fascina sua vítima. É o que alguns vêm apresentando. Isso vem ganhando espaço, essa questão da fascinação. Então, a gente vê uma turma da área da hipnose divulgando a fascinação e eles chamam de hipnose não verbal. Ou seja, eles ensinam o magnetismo clássico e chamam de hipnose não verbal. E as taxas de investimento para participar do evento desse não é tão acessível assim. Inclusive, eu até já citei ele aqui outras vezes, ele é um estrangeiro, de vez ou outra ele está aqui no Brasil, como ele cobra em dólar, ou em euros, eu não sei, mas quando vem para a nossa moeda, o custo dele fica em torno de R$ 11.500, por aí a gente já tira. Ao que é que ele ensina? Fascinação, ensina mais algumas coisinhas, e passe magnético, mas ele chama tudo de hipnose não verbal. E os clássicos nos ensinam como fazer, como desenvolver essa ação magnética pelo olhar e fascinar as pessoas, mas com o intuito, com uma utilidade terapêutica, é claro. Hoje não sei se eles têm essa utilidade terapêutica, mas chama muito a atenção das pessoas. A pessoa que já tem essa capacidade de fascinar em poucos segundos ou em poucos minutos, ele envolve a pessoa, leva a pessoa para um transe, e aquilo chama a atenção. Com mais um pouco de ação magnética, provoca uma catalepsia em algum membro. Então, a gente vê um pouco do que a gente lê nas obras dos clássicos, com esse pessoal. Isso chama muito a atenção. Mas vamos lá. O Hector Durville, no livro Magnetismo Pessoal, Hector Durville, eu acho que é, ele ensina como você desenvolver isso e fascinar. Então, o réptil fascina sua vítima. O fluido se lhe escapa da pupila. Aqui eu me atrapalhei um pouco na digitação. E o pássaro
dominado com suas asas estendidas, numa atitude de recuo, atestar que sua vontade está sendo forçada nos movimentos que executa. Então, o réptil fixa o olhar para a ave, e a ave se vê presa àquilo, batendo as asas de frente para o réptil, mas ela não consegue se desviar, né? Bastaria para subtrair-se à morte quase inevitável um só golpe de asas, mas que ele não pode dar. Uma força invisível, mas poderosa, o domina. Ele avança sempre para aquela goela aberta, que irá tornar-se seu túmulo. Mas se o réptil se distrair um segundo, a atração cessa e o pássaro toma o seu voo. Eles observavam isso, né? Quando já estudando magnetismo no reino animal também, e eles observavam isto. La Fontaine traz informações parecidas também a respeito da fascinação entre os animais. O La Fontaine deu início com as suas experiências fazendo isso, quando ele está lá no zoológico, que ele fixa o olhar no leão. Muita gente conhece essa história, que o leão está para um lado, para o outro, está todo bravo, tal, e aos poucos ele vai ficando sereno, tranquilo, deita-se, dorme. Enquanto isto, está o La Fontaine grudadinho aqui na grade, na jaula, e dominando o leão com sua ação magnética. E daí o La Fontaine fica muito bem conhecido a partir daí. Sai nos jornais dali e tal, e ele faz outras experiências com animais a respeito do fascínio. O que me chama a atenção aqui também é quando ele coloca que se o réptil se distrai um segundo, a atração cessa. Fale para a gente também, para nós. Então, se estamos ali trabalhando, focado, se a gente se distrai, a gente meio que perde um pouco aquele fluxo, aquela conexão. E se a gente está buscando produzir algo, sono magnético, sonambulismo, uma catalepsia, então se a gente se distrai, a gente também perde isso aí. Algo que me chama atenção, já que eu falei um pouco do estrangeiro o hipnotizador, ele se diz hipnotizador e magnetista. Ele não se diz magnetizador. É curioso como é bem aceito a hipnose. Quando eu fui fazer um curso de hipnose clínica em Salvador, presencial, eu vi o quanto é muito bem visto a hipnose. O magnetismo é muito mal interpretado pela turma da área da hipnose. Espiritismo, então, nem se fala. E é ensinado magnetismo nesses cursos. Agora, um magnetismo muito rudimentar, nem se compara o que a gente estuda e trabalha, nem se compara o que a gente conhece, que Jacob traz para a gente, nem se compara o que os clássicos trazem, do que é ensinado de magnetismo nesses cursos, junto com o que eles chamam de hipnose, né? E eu fiquei pensando, poxa, o que é que falta para o magnetismo ser tão bem aceito, assim, ser tão bem visto, ser tão bem trabalhado, tão bem investido no meio, inclusive, acadêmico? Porque a hipnose ela é muito bem divulgada, muito bem aceita, tem o seu espaço dentro dos hospitais com mais facilidade do que a imposição de mãos, né? E em outras áreas também. Embora tenha um viés materialista, né? O materialismo, ele infelizmente, ele é muito bem absorvido.
Eu acho que precisamos realmente arregaçar as mangas e investir com força e vontade no magnetismo. Tanto em divulgação quanto em prática, é preciso que o magnetismo ganhe espaço. Kardec muito bem assinalou as qualidades que deve possuir o magnetizador, diz o Alfonso Bier. Ou, diz o Micaelos, a faculdade de curar pela imposição das mãos deriva evidentemente de uma força excepcional de expansão. Mas diversas causas concorrem para aumentá-la, entre as quais são de colocar-se, na primeira linha, a pureza dos sentimentos, o desinteresse, a benevolência. Então, as informações vão se casando, né, dentro de uma sequência aqui. O desejo ardente de proporcionar alívio, a prece fervorosa e a confiança em Deus. Numa palavra, todas as qualidades morais. E já foi muito bem esclarecido aqui o Rita e o Júnior. É que realmente existe essa má interpretação quando se fala em qualidade moral para se trabalhar. A força magnética é puramente orgânica, porém, como a força muscular, sem partilha de toda a gente, mesmo do homem perverso. Mas só o homem de bem se serve dela exclusivamente para o bem. Sem ideias ocultas de interesse pessoal, nem de satisfação, de orgulho ou de vaidade. Mas depurado, o seu fluido possui propriedades benfazejas e reparadoras, que não pode ter o do homem vicioso ou interesseiro. Todo efeito mecânico resulta da combinação dos fluidos que emitem um espírito e um médium. Aqui ele não diz, mas creio que seja algum trecho que estava falando de mediunidade curadora. Até porque aqui no slide anterior, ele diz aqui no início, né, a faculdade de curar pela imposição das mãos. Então, tudo indica que seja algum artigo que fala sobre mediunidade curadora. Pela sua conjugação, esses fluidos adquirem propriedades novas, que separadamente não teriam, ou pelo menos não teriam no mesmo grau. Aí muitos, né, lê isso aqui, né, dos fluidos que emitem um espírito e um médium. Aí diz, vou fazer um curso de passes. Aí diz, aqui estamos com os médiuns passistas. Justamente por má interpretação também do que se está nas obras de Kardec. A prece, que é uma verdadeira evocação, atrai os bons espíritos, sempre solícitos em secundar os esforços do homem bem intencionado. Qual é a minha intenção ao magnetizar alguém? Qual é o meu interesse? O que é que eu espero? O fluido benéfico do primeiro se casa facilmente com o do segundo, ao passo que o do homem vicioso se junta aos dos maus espíritos que o cercam. Todos nós temos aí as afinidades espirituais. Temos aqueles espíritos que se afinam a nós, pelos nossos interesses, os nossos gostos, pela maneira como vivemos. São os espíritos simpáticos, como diz Allan Kardec. Então... Esse texto foi tirado de onde, Luan? Deixa eu olhar aqui a página. Página 51 do livro... página 51 aqui do capítulo 7, dessa nova edição do Magnetismo Espiritual. Agora é uma pena ele não dizer de forma direta de onde é que vem esse texto. Pois é, até porque tem 2011. É isso mesmo. Ele só coloca assim, Kardec, 2011,
Manifestações dos Espíritos, item 52. Alguma coisa tirada de... Alguma coisa escrita em 2011. Como é que isso está no texto do Micaelos? Na verdade, gente, é o seguinte, Hum, eles usam, na verdade, como referência uma obra de Kardec, né, publicada em 2011, porque as outras edições, eu, por exemplo, eu li essa obra nas edições antigas. hum, E nas outras edições não tem referências bibliográficas. Então, peca por isso. uhum. Muito provavelmente, essa referência... Quer dizer, muito provavelmente não. Essas referências bibliográficas devem estar, né, no final do livro. No final do livro, vocês devem ver aí. Mas o Micaelos, não, as edições anteriores não tinham essas referências bibliográficas. O meu livro é o antigo. Exatamente. Eu também tenho a versão antiga e a versão nova eu comprei, mas eu nem cheguei nem a abrir ainda. Uhum, Como eu estou lendo outros, eu pretendo reler nessa nova, né, edição depois, uma oportunidade. Para a gente ver, fazendo referência de onde, né? Isso. Uhum, O texto é esse. ok. Valeu, Júnior, por esclarecer. Infelizmente, falta para a gente se situar melhor. Estou dando uma olhada aqui, mas não... Falta... Então tá aí o que o Micaelos traz para a gente a respeito do que tem aqui, um pouco da fala de Kardec também, para contribuir com o capítulo 7. Uhum. Semana que vem a gente está com o capítulo 8. Mais na frente aqui ele traz a sua contribuição, cita outro autor também, que eu não conheço. Então ele cita bastante, ele traz ele nos apresenta aqui alguns autores que falam a respeito do assunto, que vale a pena a gente conhecer essa obra. Essa obra, né, Luan, essa obra do Micaelos e essa obra do Alphonse Vier, elas são muito ricas justamente porque elas estão muito pautadas e fundamentadas, né, em outras obras de grandes autores do magnetismo. Você mesmo agora citou uma que a gente não tem conhecimento nenhum. Eu até procurei aqui, né, para ver se a internet dava alguma referência nessa guia do magnetizador espírita, né, desse Celestin Jean, Uhum. e eu não consegui obter nenhum resultado. Então, assim, Tem o livro para ser vendido em francês na estante virtual pela bagatela de R$ 142. tá vendo? Pois é. E ainda em francês, né? Em francês. Esse Aí, livro, acho que não foi traduzido, não. não deve ter não, tradução mesmo não, para o português. Eu É. procurei no Kindle aqui, se eu achasse no Kindle eu iria comprar. Uhum. Mas eu não tenho a versão dele em francês e com certeza em português não tem. Não, Né? tá aqui. Só tem na estante virtual e é em francês mesmo. Deve ser Agora, uma versão bem antiga, né, Rita? Deve ser bem antiga ela. A capinha, pela capinha a gente nota. E ele diz, exemplar em capa original em bom estado de conservação. Desgaste nas extremidades da lombada. agora o título chama atenção, né? Uhum. Chama muito. Chama atenção. E chama atenção também porque quem escreveu é uma pessoa que nenhum de nós nunca ouviu nem falar. É verdade. E Agora a gente percebe, né, como este homem estudou magnetismo de fato, né? E tendo acesso a obras raras, já provavelmente naquela época, no tempo dele, realmente eram mais acessíveis essas obras raras, né? Muito provavelmente. Mas ele deve ter ido à França,
né, pessoalmente, ter feito Acredito que sim. também, né? É. Realmente é de uma riqueza fantástica, né? Ele tem a sua interpretação em relação que, em boa parte, a gente concorda com ele, né? Mas, assim, realmente, eu acho que o livro, a grande sacada do livro é justamente a beleza das fundamentações, né, biográficas. Sabe? É pena que ele também não traz ele não cita essas referências biográficas no final. Eu acho que isso se deve muito ao fato de a FEB, ela, enfim, no original, como ele foi lançado na revista O Reformador, né? Então, a própria FEB talvez não tivesse acesso a essas próprias referências naquela época. Eu não sei se ela teve para realizar essa nova edição, né? Quem está em posse dele aí pode nos dizer se o livro traz referências bibliográficas. Eu não tenho. Agora eu fiquei curiosa, vou dar um jeito de comprar a versão nova. Uma pena também o magnetismo curativo do Alfonso Bier não está traduzido ainda, né? Eu Ele acho que tem, o Luan. só tem ele em digital, né? É digital, exatamente, mas ele está traduzido para o Ele está português. traduzido, é porque só tem ele em PDF, né? Ah, sim, a tradução tem em PDF, verdade. Uhum. Provavelmente a FEB ainda detém os direitos autorais dele, né? Por isso que também nenhuma editora, primeiro, a FEB não deve ter interesse em republicá-lo, né? E também não cede os direitos autorais para outras editoras, que realmente é um livro que interessaria muito, né, aos magnetizadores. Eu já procurei ele em livro assim físico e não encontra. Só encontra, até antigamente eu achava aí na estante virtual por preços assim absurdos, 200, 300 reais, e edições de 1930, porque, né, não tem edição mais recente que 1930 pela FEB. Então, para mim mesmo não vale a pena, né? Tem algumas obras raras que eu acho que vale a pena você pegar dos anos 30, dos anos 20. Eu estou com uma do Martins Velho, né? Que é Os Potenciais da Alma, né? Então, é uma edição que dificilmente vai ser publicada um dia no Brasil novamente, e traz uma riqueza fantástica, justamente porque o Martins Velho ele vem desse movimento espírita científico, né, onde se valorizava muito o magnetismo. O próprio Wagner Marx, né? Uhum. Não, Wagner Marx, isso. Ele chegou a dizer que ele aprendeu a trabalhar a catalepsar as pessoas com Martins Velho, com as técnicas de um outro livro que eu não recordo agora o nome da obra, né? Mas é um português, parece que ele foi alguém aí, um diretor, presidente da instituição lá em Portugal, na época quando o movimento espírita não era um movimento assim igrejeiro, né? Uhum. Se tornou também o movimento Portugal, até pela questão cultural mesmo, que em Portugal também é muito presente, né, o catolicismo, assim como no Brasil. É, exato. Agora, vamos ver. Temos a esperança de conhecermos aí com o tempo mais algumas obras. A Editora do Pensamento, que vira e mexe, ela traz alguma... Era isso, né, que eu estava pensando, né? Na Editora do Pensamento, porque ela tira para todo lado. Aí poderia, não sei, talvez.
aqui a editora Vida e Saber vai trazer para a gente, né, a outra obra de La Fontaine. Eu não sei informar se tem grandes contribuições, assim, procedimentos e tal, mas eu creio que para a editora traduzir deve ter algo de bom, sim. Mas ainda não tem previsão para ser lançada a obra. Conversei com o Jacó essa semana, ele falou que não tem previsão. Uhum. Ele disse que o mercado editorial tá muito lento, a saída é um alto investimento e o retorno é muito lento Uhum. mesmo. Uhum. Então ele disse que ainda não tem previsão para que a gente conheça aí essa obra traduzida. É. Agora sim, essas obras, elas já estão tudo caindo em domínio público, né? Eu nem sei, Júnior, mas, por exemplo, Exato. a do Pastorino, eu acho que já está tudo começando a cair em domínio público, não? Sim, verdade. Aí pronto. Aí vai ficar realmente bem acessível, né? Pois é, porque as obras do Pastorino é só grampeando na internet também. Então tem muita coisa que a gente é só na internet. E essas obras com originais em francês, aí é mais complicado ainda, por causa das traduções, né? O que pega é aí. Eu mesmo comprei algumas em francês mesmo. Uhum. Por exemplo, aquela correspondência, né, do Dr. Billow com Deleuze, mas é um livro assim gigantesco, volumoso demais. E assim, para eu ficar sabe, né, com dicionário, traduzindo, para mim, nesse momento onde eu não tenho quase nada de conhecimento de francês, seria, né, um tempo assim absurdo. Eu teria que passar quase um ano ou mais, né, com essa obra para poder trabalhar com ela, entendê-la, né? Então não vale a pena. No momento, pelo menos agora, não vale a pena, né? Eu pegar para lê-la. Tendo domínio do francês já é complicado, porque começa a ter coisas muito específicas e não é o francês, digamos assim, o coloquial que você vai conseguir fazer essas traduções, né? Já é um complicador. Imagina quando a gente tem dificuldade na língua. Mas, pelo menos, já se tem uma parte. Alguma coisa a gente já tem. Menos mal. E a cada dia, né? Pelo menos o que nos enche de esperança é isso, é que a cada dia, né, vai se chegando paulatinamente essas novas velhas obras, né? Exato. E a gente tem essa possibilidade de tê-las em nossas mãos. Eu Isso. acho isso maravilhoso, está sendo muito bom. É uma pena que a gente tem um nicho muito pequeno mesmo, né? Porque para as editoras, os Acaba não valendo magnetizadores a ainda pena, são né? pouco, não vale a pena eles investirem tanto, né? Assim, de uma forma rápida, porque realmente não tem retorno. Eles não teriam retorno. A gente teria que ter uma pessoa muito aquinhoada para poder realmente investir, né? Mais por caridade, né? Fundar uma editora só por caridade mesmo e colocar tudo Muito isso. dinheiro e muita caridade. É, Porque não brinca, não, viu? Não brinca mesmo. É muito caro, muito, muito caro. Aí começa a valer a pena quando você consegue imprimir, aí tome a quantidade de livro. Para quê? Para ficar encalhada? Aí, gente, é complicado. Porque e o público ele é um pouco limitado, né? Então não atinge a todos, assim, né? Todo mundo que vai ter o interesse de ler algo sobre magnetismo, passes, tal, Isso. aplicar, então não é tão instigante assim para todo mundo. E aí o editor investe, a pessoa que trabalhou ali, né, para aquela obra, investe, tem que, no máximo em 30 dias, ele tem que fazer o pagamento. Então, em grosso mesmo ali, faz o pagamento, e agora o retorno
quando der certo. né? Não é Então, fácil. ele é por amor mesmo, viu, que existem essas traduções aí dessas obras. Em nossa casa, só para vocês terem uma ideia, né? A gente quando nós realizamos o curso básico de magnetismo, que foi praticamente, nós conseguimos alcançar à época mais de 90% dos trabalhadores, estavam em torno de pouco mais de, eram em torno de 22 pessoas, 22, 23 pessoas. Essas pessoas apenas se tornaram magnetizadores 3, né? Eu e mais 2. Uhum. E assim, pessoas que compraram livros, efetivamente, só foi eu desse grupo, só eu. Aí esses outros 2, quando tem alguma necessidade, né, de um acompanhamento, de uma supervisão, e tal, aí eles tipo, têm uma dúvida, enfim, aí eles chegam até mim e falam, olha, eu não sei, você já leu bastante, etc e tal, e aí já pede a coisa pronta, né? Já pede a coisa pronta. Mastigada. A gente criou, eu peguei com os meus recursos próprios, né? Fundei a seção magnetismo lá na nossa biblioteca, mas infelizmente o pessoal não procura. Tá lá as obras, né? Várias obras que eu tenho em mãos. Eu também comprei, né? O magnetismo em oposição à medicina, do Barão de Butê, né? A principal obra dele, né? O magnetismo em 12 lições, que é o Tratado de Magnetismo, a arte de magnetizar, de Charles Lafontaine, as cartas ódico-magnéticas do Cavaleiro de Reichmann. Várias dessas obras estão lá, inclusive magnetismo humano, o manual do passista, está tudo lá à disposição do público. Mas é aquela situação, né? O nosso movimento espírita ele tem uma estrutura, né? Que na realidade não atrai, né? Não atrai o público para esse tipo de leitura. Como a gente tem uma estrutura muito pautada nessa narrativa construída pela FEB, né? E aí com aquela questão rostanguista, a questão da igreja mesmo, e aí vem aquelas crenças limitantes dos espíritos que fazem tudo, que o médium basta trabalhar, né? Basta ter amor, que tudo acontece, tudo flui. Essas coisas absurdas desfavorece muito o mercado editorial e os únicos que conseguem ganhar dinheiro mesmo são essas obras, né, ridículas que a gente vê por aí, romanceadas, né? Essas obras de fôlego, né, como Kardec chamava, né? Essas obras de romance seriam obras de fôlego, para dar um fôlego à doutrina, mas ele colocava numa condição secundária e com limitações até. E hoje em dia que a gente percebe dentro do nosso movimento espírita são pessoas que aderem somente a esse tipo de obras, sequer estudam essas obras que trazem essa narrativa construída pela própria FEB, pelo próprio movimento espírita brasileiro, né? De estudo doutrinário. São muitos poucos os que fazem isso. E aí a gente chega a dizer o seguinte: o espiritismo é fé raciocinada, o espiritismo é coisa nenhuma. Na prática, é a mesma coisa. É o pastor falando para as suas ovelhas, né? É o padre falando, sabe, para a turma católica, né? Porque as pessoas não buscam conhecimento na sua fonte, né? E isso dificulta muito, né, o aprendizado real da doutrina espírita. As pessoas engolem a informação, não questionam nada, também não tem embasamento nenhum para questionar, e fica aí todo mundo fingindo. É uma pena, viu? Falando em livros, ainda falando em livros, a importância da gente comprar o livro físico é de a gente conseguir também manter isto vivo, né? Porque se a gente compra, além de a gente ter algo para que a gente estude em casa, rabisque, risque, anote, consulte sempre que achar necessário, a gente consegue auxiliar com que outras traduções venham para a gente. Porque se não tem saída, não há investimento
para futuras traduções. É. A não ser que venha um Bill Gates da vida, como a gente falou, né? E diz, tome aí, e agora arroche livro no povo. É. Sem contar que o livro é caro, né? Você jogar para o poder aquisitivo da população é um produto caro. Sim. E também é caro porque não é. Talvez se tivesse uma quantidade de venda muito grande, pudesse baixar o preço. Sim. Então, ou seja, vira aquele ciclo vicioso. Sim. E como a atividade magnética ela é filantrópica, na maioria dos casos, aí o pessoal também não tem tanto interesse assim em investir, né? Uhum. Então, as outras áreas que o pessoal tem um retorno financeiro, eles investem com gosto mesmo, de sem dó e sem piedade. É. Eu tiro como eu falei, em relação à hipnose, os livros também não são baratos, os cursos, o mais em conta é R$ 1.000, então você paga num curso o mais em conta que você encontra presencial é R$ 1.000. Para chegar Tem lá você... público, né? Hein? E tem público, né? E muito. É lotado e se demorar você não encontra vaga e o pessoal não para por um, faz 2, 3, 4, 5 cursos com investimento aí a partir de R$ 1.000 Uhum. e não para por aí. Então, por quê? Porque a partir dali eles vão buscar ter um retorno financeiro. Mas se a gente ficar preso a essa questão do retorno financeiro, aí a coisa não anda. Então, é necessário mesmo, vez ou outra, a gente buscar adquirir um livro, se a gente tiver interesse, é claro, né? A gente também não vai comprar só por comprar. Eu espero, né, que a sociedade, né, que a gente com as dificuldades, limitações, que a gente tem, enfim, como pioneiros nesse processo de resgate, né? Somos essa geração, né? Estamos buscando resgatar o magnetismo. Eu espero que a gente consiga realmente fazer pesquisas sérias, como a gente vem fazendo aí, a gente vê a Dilson fazendo, né, um trabalho muito sério, que isso possa repercutir na sociedade e que também o magnetismo volte a caminhar com suas próprias pernas, independente do movimento espírita, porque dessa forma a gente vai ver um avanço mais rápido, porque, infelizmente, se o espiritismo estivesse dentro daquela proposta, o movimento espírita trabalhasse dentro da proposta de Kardec, certamente a gente estaria avançado aí, não era brincadeira, né? Mas e para reconstruir esse processo de desconstrução e reconstrução, não é em 10 anos. São gerações, de né? gerações. São gerações, então Gerações. o que eu sonho, idealizo é que realmente ele possa voltar a caminhar, né, suas próprias pernas, e dessa forma, como Luan já colocou, né, quer dizer, com a motivação do dinheiro e etc., ele possa ter, né, acesso. Felizmente é isso, né, e que a gente também possa ir dando as nossas contribuições dentro das nossas casas, enfim. Acho que o segredo é fazer o nosso melhor para que na próxima encarnação, quando a gente voltar, o magnetismo já esteja como algo mais, né, sacramentado. Com certeza, gente. Só o fato de cada um fazer a sua parte, a gente consegue, no mínimo, familiarizar ou dar início a uma familiarização do magnetismo dentro das nossas casas pessoais. Eu digo porque aqui em casa, minha filha, ela conhece magnetismo. Né? Então, o pessoal daqui de casa, hoje já me pede uma ação magnética. Luan, tem como me aplicar um passe? Luan, tal. No início, era um pouco assim, né? A gente sabe, eu acho que quase todos passaram por isto. Então, mas depois que eles passam a sentir os alívios e até mesmo ficarem curados pela ação magnética da gente, então a gente se torna meio que um médico dentro de casa. Então, a gente desencarna, mas dentro de casa o pessoal já conhece o magnetismo, uma pessoa ou outra vai dar continuidade, assim a gente espera, né? Por mais que casa espírita, né,
não faça como a gente aguarda tal, mas se a gente fazer isso dentro das nossas casas e buscar trabalhar direitinho, a gente consegue resgatar, no mínimo, aí, esse magnetismo familiar, como sempre foi na época dos clássicos também. Uhum. E eu diria, viu, ô Luan, dentro das nossas próprias instituições, olha, existe, tá acontecendo um movimento lá, eu digo pela minha casa, né? Bem curioso, que é o seguinte, como eu tratei já vários, né, vários confrades, confreiras, tal, então as pessoas hoje, né, elas estão querendo, parte do nosso grupo de trabalhadores já chegou até mim, cobrando a cartilha que eu fiquei de fazer e já construí, a cartilha do magnetizador espírita, né? Pautada justamente no curso básico de magnetismo que nós fizemos. E aí eu fiz, já está lá no digital, depois eu vou fazer impressão, vou doar para todo mundo, uma lá que participou. E aí a turma já me cobrando isso e me cobrando também agora um curso de reciclagem. Aí uma companheira nossa, né, chegou até mim e disse, olha, sabe o que é? Que tá todo mundo vendo resultado agora. Aí ninguém prestava atenção, ninguém pegou, ninguém conseguiu, sabe, captar muita coisa. Agora está todo mundo interessado porque está assim, percebendo que está resultado, né? Então quer aprender para colocar em prática também. Então eu acho que esse processo vai acontecendo de uma forma realmente tímida, né? Ainda, mas é promissor, pelo menos que esse trabalho que a gente faça deixe algum legado, né? Uhum. Deixe algum legado. É isso mesmo. Muito bom. Pessoal, o horário é chegado, as reflexões foram muito boas. Você ia falar, pode falar, Rita. Não. As reflexões muito boas, que bom que estamos gravando, então outras pessoas irão assistir, irão refletir junto com a gente também, e assim a gente segue. Vamos no sentimento de gratidão a Deus, agradecendo pela existência, pelo dia de hoje, pela força, pela coragem, pela saúde que nos permite. Deus, gratidão por Jesus Cristo em nossas vidas. Abençoados sejam os espíritos amigos e bons espíritos que estão sempre nos auxiliando, nos inspirando e nos conduzindo. Que possamos levar paz, harmonia, equilíbrio e carinho onde quer que a gente vá. Assim seja. Assim seja. Gratidão, meus amigos, um abração em todos. A Sandra Basoli. Sandra hoje ficou só observando, né, Sandra? Caladinha. Ó, bota o som, Sandra.